ar mais um podcast Perceba a Vida. Sou Simone Trindade, idealizadora do projeto, e hoje nós estaremos conversando com Igor Arco, da cidade de Jales, falando sobre arte e cultura no interior paulista. Corre, chama todos os seus amigos, compartilhe com a galera, porque hoje o tema vai estar bem polêmico, conteúdo maravilhoso. Então, bora de podcast. Sou o Igor Arco, sou da cidade de Jales, aqui no interior paulista. A minha formação em letras e também tenho formação teatral pela Escola Livre de Teatro e também outros cursos aí da vida que a gente vai fazendo e a minha atuação hoje é como ator e professor também na Escola Livre de Teatro aqui de Jales. Há quanto tempo você está trabalhando com arte? Simone, eu comecei no teatro, meu primeiro curso de teatro foi em 2008, quando eu tinha 12 anos de idade. Pode-se dizer que tem uns 12 anos já. Boa parte da minha atuação artística na minha adolescência foi em grupos de teatro de igreja. A gente apresentou bastante aqui na região, né? A gente tinha aí uma proposta de circulação, de apresentar em igrejas, né? Na época. E hoje também atuo na igreja, ainda continuo com outro grupo, numa outra igreja. Continuo atuando na igreja, mas a minha atuação foi se expandindo também. E hoje eu tenho o teatro, né, a arte como uma profissão, né? Sou ator profissionalmente. Tem uma diferença muito grande do teatro dentro da igreja e fora? Com certeza tem. Porque o nicho evangélico não nos dá formação, não nos dá conhecimento nesse sentido artístico. É igual, por exemplo, eu sempre gosto de exemplificar com outras áreas, né, artísticas. Por exemplo, a pessoa vai aprender a tocar um violão para tocar na igreja, no grupo de louvor. Ela vai buscar um profissional para aprender o seu violão, né? E às vezes com o teatro não é dessa forma. As pessoas querem fazer teatro na igreja, querem fazer dança na igreja, porém não querem aprender a fazer teatro, não querem aprender a dançar. Então, eu acho que a diferença está aí. Não estou generalizando, mas grande parte dos trabalhos teatrais que acontecem dentro da igreja e até artísticos, vamos dizer assim, eles ficam restritos a uma falta de buscar o técnico, o aprimoramento, e acaba ficando como a própria expressão que usa, um teatrinho de igreja, né? O teatro, ele vai além disso, né? Ele tem uma força de convencimento, de transformação até, né? De reflexão. Então, acho que a diferença está aí, no olhar. Esse olhar, você não acha que está muito ligado com a cultura da igreja? Espiritualiza demais e eles esquecem que é uma arte. Eu percebo isso muito no campo da música, né? Eu lembro que quando eu aprendi teclado, aprendi asa branca, fora as outras peças, você vai ter que pegar peças para tocar, e geralmente não são peças cristãs, né? E tem muito disso. Você sentiu em algum momento algum preconceito da igreja em relação a isso? Com certeza, sim, sempre tem. Ele sempre tem, Simone, porque as pessoas veem essa atuação para fora da igreja, vamos dizer assim, vou usar esse termo, né, que é o que os evangélicos denominam secular, como algo mundano, né, e eu não vejo dessa forma. Muito pelo contrário, né? Eu acho que é essa dicotomia do sagrado e o profano, né? Se eu faço dentro da igreja, dentro de quatro paredes, eu sou cristão, eu estou fazendo para Deus, mas se eu estou fora das quatro paredes, igreja, do clero e por que não dizer, da liturgia, né, religiosa, eu estou no profano, no secular, no que é no mundano, vamos dizer assim. E eu não vejo tanto isso, né? Eu acho que a nossa arte, ela pode ser feita para Deus em qualquer lugar que a gente tiver. Isso tem a ver com a nossa essência, né? As mensagens bonitas, elas podem ser transmitidas em qualquer lugar. E se eu estou fazendo uma peça que está fazendo as pessoas pensar sobre preconceito, sobre racismo, sobre qualquer outro assunto que é de importância social, que vai trazer uma edificação social para a pessoa, por que não dizer que Deus está ali, né, trazendo transformação, trazendo mudança de mente, metanoia, né, que a gente gosta de usar? Eu acredito muito nisso. A gente tem um trabalho na escola, uma peça que é O Meu Quarto Minha Inocência, que a gente circula com ela, já vai para 3 anos aí de circulação. A gente já apresentou em muitos lugares, inclusive apresentamos em Fernandópolis no ano passado,
que é uma peça sobre abuso, exploração sexual infantil. A gente combate o abuso e exploração sexual infantil. A gente vai dialogar com crianças, com jovens, com adolescentes, com adultos, sobre a importância e a relevância desse tema. Então a gente apresentou esses tempos atrás numa cidade e uma criança veio chorando no final, porque ela se identificou com a peça, e ela chegou na gente e falou: tio, eu fui abusado, como que eu faço para esquecer isso? Deus não está atuando ali, Simone, Deus não está trazendo sensibilização, né? Quebrando cadeias, que está aí colocando essas mazelas, pessoas terem a capacidade de abusar de uma criança, e a gente está combatendo isso. Deus não está nisso? Infelizmente, a arte no âmbito secular, vamos dizer assim, que essa visão que os evangélicos têm do secular, a arte secularizada ou mundana, ela é muito pejorativa. Automaticamente as pessoas acham que os artistas fazem peça pelado, e aí tem as referências, tantas referências que às vezes saem na mídia de casos isolados, de peças isoladas, né? E aí tem essa visão, né, da homossexualidade. A dança tem muito isso, esse preconceito. Uma vez eu ouvi de um ministro de louvor, né, que todo bailarino é homossexual, que ele nunca conheceu um bailarino que não é homossexual. Então tem essa familiarização, as pessoas têm esse preconceito de achar que um bailarino é homossexual, que um ator é homossexual, que ali só tem prostituição, drogas, esse ambiente secularizado, onde isso é mito. Esse assunto é aquele assunto que dá pano para manga. Igor, me fala uma coisa, você faz parte de um projeto, inclusive eu estive lá agora nesse começo do ano de 2020, que chama Projeto Sarau no Ponto, na qual vocês fazem com a Escola Livre de Teatro. Me fala um pouquinho mais dele. Legal, o Sarau no Ponto é um projeto aí do Ponto de Cultura Escola Livre de Teatro, aqui de Jales, né? E eu acho que antes de falar do Sarau no Ponto, é importante falar de quem idealiza esse projeto, que é o Ponto de Cultura, né? Nosso Ponto de Cultura aqui em Jales, né? O Ponto de Cultura Escola Livre de Teatro, no ano de 2020, agora, Simone, ele está completando 30 anos de atividades aqui na cidade de Jales. É um ponto de cultura que está há 30 anos difundindo e promovendo a cultura aqui no nosso interior do estado de São Paulo. Aqui no interior, onde o recurso não chega, né, muitas vezes não é visto, está fora do nicho capital, está fora, né, da grande São Paulo, e a gente tem a ideia, muitas vezes, de que as grandes ou as melhores produções culturais estão lá, ou o que se produz de cultura estão nos grandes centros. E a Escola Livre de Teatro está aqui em Jales para mostrar o contrário, né? E difundindo mesmo a cultura. E o Sarau no Ponto surgiu desse movimento cultural aqui na nossa cidade a partir do Ponto de Cultura. E aí a gente fez um encontro entre nós mesmos, na casa de uma parceira nossa ali da escola, que é a Zilda. Então foi no quintal da casa dela, na varanda da casa dela. E a gente montou varal de poesia, ali teve teatro, a gente apresentou trechos de peça, teve música, teve malabares, teve poesia. Então, foi uma noite muito agradável, muito gostosa, e foi o primeiro sarau. E a partir disso a gente falou, vamos tirar daqui, vamos levar para um espaço público, vamos levar para frente ali do nosso ponto de cultura, no estacionamento do teatro. E aí, dali uns 2 meses, a gente fez um segundo encontro, né, e já deu mais gente, né? Aí a gente falou, caramba, que legal, vamos continuar com essa ideia. Né? E aí, a partir disso, só foi crescendo, né? E aí a gente começou a convidar pessoas para conduzir partes musical, né? Lembro que um dos primeiros que deu bastante público foi com o Demerara, né? O Neto e o Felipe, que são artistas aqui de Jales, grandes músicos que hoje estão em São Paulo, eles vieram, né? Participaram. E aí, a partir disso, só cresceu. E assim, aí a gente começou a pensar os espaços, né? Desde o primeiro já teve essa ideia de ter espaços, o espaço da comida, da gastronomia, o espaço para as crianças, o espaço para a poesia, o espaço para as apresentações. Então, a gente sempre tem esse cuidado da preparação dos espaços. O sarau é feito de vários espaços que se dialogam entre si. E nesse se dialogar que a cultura vai acontecer. Né? E é um espaço aberto, é um espaço democrático, onde qualquer um pode ir lá participar, expressar sua arte. Você viu um pouco disso, né? Na verdade, quando eu vi o Sarau no Ponto, eu falei,
Meu, como que isso daqui falta no interior de São Paulo, como que a gente não tem essa cultura expressa de uma forma tão genuína. Legal, Simone, que são muitas vezes pessoas que às vezes tocam o seu violão, canta a sua música, escreve a sua poesia, mas não tem um espaço. E o que a gente ficou impressionado com o Sarau, uma das coisas que a gente sempre conversa sobre e que mais nos impressiona é o quanto falta espaços para as pessoas compartilhar. E quando a gente fala espaço, quando eu estou aqui usando o termo espaço, eu não me refiro a espaço público, espaço físico, na verdade, espaço físico, porque muitas vezes a visão do poder público em referente à cultura é espaço físico. Eu vou promover a cultura. Como eu vou promover a cultura? Construindo um teatro, construindo uma concha acústica, construindo um anfiteatro, um galpão. E o espaço físico não é cultura, porque a cultura ela é viva, ela é pulsante. A cultura ela acontece com as pessoas, no compartilhar, na troca que acontece ali, né? E quando eu me refiro a espaço, não é o físico. Falta espaços de compartilhamento, espaços abertos para os artistas se expressarem. E me fala, quais os maiores desafios em desenvolver o sarau? A chuva. Verdade, eu estive lá, isso é verdade. A chuva. Falei a chuva porque é um grande desafio, a chuva. Nossa, né? Talvez não seja o maior, mas é um grande desafio, porque é o espaço aberto, né? E se chover fica difícil. Uma das coisas que não tem como fugir, né? E é uma das coisas que a gente está sempre tentando buscar alternativas para viabilizar é a questão financeira, sim. A gente faz tudo de uma forma independente. Ele é organizado pela Escola Livre de Teatro. Somos uma associação. A escola ela tem aí um trabalho social e, por que não dizer, filantrópico no sentido de difusão do teatro, né? E a gente não tem fins lucrativos. Então a escola não tem uma renda para falar vamos investir no sarau. Não foi assim que aconteceu. Né? No começo a gente foi comprando, muitas vezes tirando o dinheiro do bolso, comprando com o caixa da escola que era pequeníssimo, né? Então esse é um grande desafio, sim, né, que a gente tem enfrentado. E outro grande desafio também é a questão de recursos humanos, né? Às vezes, porque tudo aquilo a gente constrói, né? Não tem, a maioria das coisas, ou quase tudo, não é comprado. A gente pinta, a gente constrói, a gente corta e faz muitas coisas ali manualmente. Tudo é um desafio. Se você for colocar na ponta do lápis mesmo, é muito trabalhoso, né? A gente sempre fala sobre isso. Mas é prazeroso, a gente tem um prazer enorme em estar ali, em fazer, e é gostoso, a gente sente prazer nisso, porque a gente vê que é algo que tem proporções muito maiores, né? O alcance e por que não dizer, a força, né, que o sarau ganhou é muito maior que qualquer outro trabalho que a gente possa ter, né? E me fala, e nessa quarentena vocês continuam na ativa? O setor cultural vai ser um dos mais afetados, porque ele foi um dos primeiros a parar, né? E talvez vai ser um dos últimos a voltar, né? Porque o nosso trabalho ele acontece na aglomeração, né? No ajuntamento, no coletivo. A gente não faz arte sozinho no nosso quarto, né? O teatro, a dança, a nossa arte ela é manifestada, ela é compartilhada. Então a gente parou. Então a gente teve que dar um start, sim, para aí as atividades presenciais, né, os nossos eventos. A Escola Livre de Teatro ela continuou, a gente se adaptou ao formato virtual, então as nossas aulas estão acontecendo virtualmente, sendo um período muito gostoso de troca, né? A gente tem as turmas infantis, os adultos, então assim, está sendo um período bem gostoso de viver uma nova realidade. É óbvio, a gente queria estar presente junto, né, aglomerado, como a gente gosta, porém o tempo não permite, a gente entende isso, então a gente está se adaptando e se reinventando. E a gente lançou aí nessa quarentena o Sarau em Gotas, que aí são gotinhas do sarau, sendo compartilhada nas redes. Então a gente pega aí poesias e músicas e ações, né,
que aconteceram no Sarau, participações de várias pessoas que a gente conseguiu captar de alguma forma, a gente está soltando aí nas redes sociais do Sarau, no YouTube, no Facebook. Inclusive a Bruna Celá, que fez o podcast aqui com você, né, o primeiro, ela teve no último Sarau, né, com o trabalho dela de poesia, a gente jogou na nossa rede social uma das poesias que ela recitou lá e teve uma repercussão muito grande, né, as pessoas compartilhando e comentando. Então está sendo legal também esse formato virtual que a gente encontrou aí para talvez aplacar um pouco essa distância, né? Igor, você queria deixar algum recado para os artistas do interior de São Paulo? Simone, acho que o recado que tem para nós artistas, talvez a reflexão para ficar para a gente é o resistir, né? E eu acho que nesse tempo é mais preciso e talvez mais urgente do que nunca. Porque vai passar, a gente tem que acreditar nisso, vai passar e a gente vai se reinventando mais uma vez. A gente trabalha sempre com essa possibilidade de se reinventar, a gente precisa estar aberto a isso. E resistir. Vai ser afetado, né? Todo mundo vai ter trabalhos cancelados. A gente tinha uma temporada agora de um espetáculo agora em maio que a gente não vai conseguir executar, não vai conseguir fazer. Então, assim, são trabalhos que a gente está deixando de fazer e automaticamente deixando de ganhar dinheiro, né? Mas o nosso trabalho, a nossa arte vai para além disso também. Então, é resistir e acreditar que a gente vai conseguir passar por essa. E eu queria que você deixasse agora um recadinho. Como que você entende perceber a vida dentro do teatro? Cara, eu acho que tem tudo a ver, tá totalmente ligado, né, Simone? A arte, ela tá aí para escancarar, talvez, o espírito da vida humana, né? A gente estava até estudando esses dias num conteúdo nosso na escola, um livro do Eugênio Kusnet, que ele fala isso. A arte, ela serve para revelar o espírito humano, para trazer vida ao espírito, para dar vida ao espírito humano. Então é uma coisa que está totalmente ligada, né? A arte, ela tem esse poder de acessar lugares que muitas vezes o nosso dia a dia não acessaria, né? Provocar reflexões, provocar sensações, sentimentos, a famosa catarse, né? Fazer com que a gente se veja ali, né, e reflita sobre comportamentos, sobre talvez construções sociais. Então está totalmente ligado a nossa vida à arte, né? Eu acho que todo ser humano já nasce com um pouquinho de viés artístico. E alguns exploram mais, outros menos, mas todo mundo tem uma certa sensibilidade à arte. Né? Tem até aquela frase que ficou muito famosa esses tempos atrás, que eu acho que todo mundo já ouviu em algum lugar. Antes mesmo de falar, a gente canta, antes mesmo de andar, a gente dança, né? Então, a arte, a criança, ela tá ali dançando, cantando, né? Sem preocupação, né? Então, a arte está totalmente ligada à nossa vida, a arte faz parte da nossa vida e compõe a nossa vida. E fica aquela reflexão, né? O que seria da vida sem a arte? Você não precisa de arte, né? Então devolva os versos que nós te demos, as músicas, né, que você ouve. Todo mundo ouve uma música, assiste um filme, né? E isso é a arte sendo expressada de alguma forma. Com certeza. Acho que se não tivesse música, se não tivesse filmes, séries, lives aí de cantores, eu não seria que seria desse mundo sem a arte, nesse exato momento. Não tem como, eu acho que não tem como enxergar. Talvez um mundo escuro, né, sem cor. Deus é criativo, Simone. Deus é a maior expressão da nossa arte, vamos dizer assim. Deus foi um Deus criativo. A Bíblia, ela começa, o primeiro livro da Bíblia, o primeiro capítulo da Bíblia, ele é aberto com o verbo criar. O primeiro verbo, a primeira ação de Deus na história foi criar. As pessoas talvez muita gente não parou para pensar sobre isso. A Bíblia, ela é iniciada com: no princípio criou Deus. O primeiro verbo, a primeira ação de Deus na história foi criar. Deus é um Deus criativo. Então eu acho que isso já diz muito sobre o nosso mundo, né? Igor, eu quero te agradecer pela sua participação. Eu agradeço muito, muito você ter aceito o meu convite. E espero que tenha mais assuntos aí para nós discutirmos.
Opa, vamos lá. Se eu que agradeço, só tenho a agradecer. Gratidão, me senti honrado de poder estar participando aí com você, trocando ideias. Eu acho que isso é muito válido e só enriquece a nossa vida e fortalece, né? Então, obrigado aí por lembrar de mim. E sempre que quiser, vamos bater um papo, vamos conversar e vamos aí construir coisas juntos. Eu acho que isso então nos fortalece. Nos fortalece enquanto seres, enquanto irmãos, enquanto artistas, né? Super beijo, um beijão pro pessoal aí também da Escola Livre de Teatro. Um beijo pro Cleiton, que eu tô com saudade dele também. Um beijo para todo mundo e um beijo para você que esteve ouvindo o nosso podcast. Tá bom? Um super beijo, eu espero você na próxima.